Você piscou e ele chegou. Já é final de ano e daqui a pouco chega janeiro e junto com ele as metas de ano novo. Quem nunca colocou como meta falar inglês? Ser fluente em inglês. Eu sou professora há quase 10 anos. Em 2025 eu completo 10 anos dando aula. Comecei em 2015. E eu acho que eu já vi muita gente colocando essa meta e ela sumindo em menos de um mês. Então nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você sobre por que colocar fluência como inglês para aquele ano é na verdade uma péssima ideia. Antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre o que é ser fluente, né? Fluência vem de fluir, né? Então falar de uma forma fluida. O problema é que fluência é muito subjetivo. Quando você me diz que você quer ser fluente, é ser fluente em quê? Ser fluente em conseguir assistir a um episódio da sua série favorita? Ou ser fluente o suficiente para conduzir uma reunião em inglês? São fluências diferentes, então você pode ser sim fluente em um nível básico. Você pode ser fluente em falar sobre a sua rotina, mas ainda não ser fluente em se comunicar em uma reunião com termos mais técnicos. Então, fluência é um termo muito subjetivo, como eu disse, e exatamente por isso fica muito difícil colocar fluência como meta. Além disso, se a gente pensa num contexto mais amplo, não, eu quero conseguir me comunicar em todas as situações, das mais simples às mais complexas, esse tipo de fluência não tem jeito, ele leva tempo. Porque aprender inglês é uma habilidade. Então eu quero que você pense em qualquer outra habilidade que você já desenvolveu. Seja dirigir, cozinhar. No começo, você pode até fazer algo bom, né? Não é porque você está começando que o que você faz é ruim. E aí, primeiro, você vai ficar muito bom em fazer um arroz, para depois você aprender a fazer um risoto, provavelmente. Você vai desenvolvendo essa habilidade aos poucos. E não tem como você se tornar um chefe incrível em uma semana, por mais que você se dedique exaustivamente. O inglês é a mesma coisa. Você até pode ter um gás ali no começo do ano, mas se você não tiver constância, esse nível de fluência que você colocou na sua lista nunca vai chegar. Por isso que colocar a fluência como um objetivo é, na verdade, um tiro no pé. Porque você fica correndo atrás de algo que sempre tá longe, porque não é algo palpável. Outro problema é que aprender inglês dá trabalho. Isso ninguém te fala. Não significa que é chato, não significa que é difícil. Isso vai depender de pessoa para pessoa. Mas sim, você vai ter que ter um nível de dedicação. E quando você tá no começo, você se sente empolgado, fica mais fácil passar por cima do desconforto. O problema é quando essa empolgação passa depois dos primeiros 15, 20 dias de janeiro, que é quando a maioria das pessoas desiste das metas, não só do inglês, mas das metas em geral. Então, tem essa questão do desânimo. E como que a gente faz para superar isso? Só tem uma forma, que é entendendo a real importância do inglês para você. E isso só você consegue responder. Porque a importância do inglês vai variar de pessoa para pessoa. Enquanto para alguns significa realmente mudar de vida por conseguir um trabalho melhor ou até se mudar para outro país, para outros a importância está realmente em uma questão cultural, em conseguir assistir a vídeos, a ler livros no idioma original, enfim, cada um vai saber o seu porquê, o seu real motivo. E quando você tem clareza desse real motivo, quando bater esse desânimo, quando o efeito novidade do aprender inglês for embora, é nele que você tem que se apegar. Porque é a única forma de você não desistir. Então, voltando no termo que eu usei logo no começo, né, que é fluência, mais do que falar sobre fluência, seu foco, sua meta, deve ser em objetivos de mais curto e médio prazo, tendo a fluência como um objetivo de longo prazo, sim. Quando a gente pensa em longo prazo, a gente está falando em sonhos, e a gente pode sonhar. Só que se a gente não tiver um plano, eles ficam só no mundo das ideias, e é muito gostoso sonhar. É muito gostoso sonhar que a gente é fluente, a gente é bem-sucedido, que a gente tem tudo que a gente quer. Mas essa é a parte boa. A parte que dá trabalho é fazer o que tem que ser feito para chegar nisso. Só que tem como. Em relação ao inglês, a primeira coisa que eu quero deixar claro é: fluência é subjetivo, não é uma boa meta de ano novo. E se você continuar colocando fluência como meta de ano novo todo ano, a tendência é que você comece e desista. E que cada vez pareça mais impossível e mais longe.
Para você ter uma noção, eu estudo inglês há mais de 15 anos, bem mais de 15 anos. Sou professora há 10, mas para chegar num nível realmente que eu me senti confortável, eu levei 8 anos. Não significa que é esse tempo que você vai levar, né? E quando eu digo confortável, é confortável para me colocar em situações mais complexas. Inclusive dar aula, né? Quando eu me senti suficiente para dar aula, eu tinha estudado já inglês por mais de 8 anos. O que não significa que você vai levar esse tempo todo, mas significa que você não vai parar. E tá tudo bem. Quando você começa a aprender uma habilidade nova, aos poucos você vai desbloqueando mini habilidades dentro dela, você vai gostando. Então hoje, até hoje, eu estudo inglês. Eu estudo inglês hoje sobre como ampliar ainda mais o meu vocabulário para áreas específicas, por exemplo, para ajudar mais os meus alunos. Tá, já te falei que fluência não é uma boa, então qual é uma boa meta relacionada a idiomas para esse ano novo? A minha dica é: tenha uma meta para pelo menos 6 meses, ou seja, algo para você conseguir fazer até julho, e algumas metas menores para você ir desbloqueando nesse meio tempo. Como assim metas menores? Alguns exemplos práticos. Você pode ter como meta ler um livro de contos, você pode ter como meta conseguir falar sobre a sua rotina de forma segura, você pode ter como meta conseguir falar sobre a sua família, falar sobre o seu emprego, responder a uma entrevista de emprego. Lembra daquele objetivo que eu falei que é individual e intransferível, que cada um tem o seu? Então, pensa nesse objetivo e a partir dele você vai definir essas metas. Só que também só definir essas micrometas não é suficiente. Para que você realmente tenha essa constância, você precisa ter clareza dessa meta, ou seja, ela precisa estar visível para você. O que eu recomendo é que você coloque essas metas na sua agenda, em um caderno, algo que você esteja olhando sempre. E também que você traqueie, a gente fala, né? Que você registre os dias que você estuda. Para você ter constância, o estudo tem que ser um hábito. Significa que você vai fazer isso todos os dias, exaustivamente? Não. Você provavelmente é um adulto com responsabilidades que não tem o dia inteiro para estudar. O que não significa que você não vai aprender. Significa que você tem que se organizar e se comprometer a estudar em dias específicos. Então, mesmo que seja uma vez por semana, meia hora, ou 20 minutos por dia, ou um dia você tem 1 hora disponível, não sei. O importante é que você olhe na sua agenda e que o inglês seja um compromisso. Muito mais importante do que estudar todos os dias é você não parar. É você começar agora, não esperar janeiro, mas começar agora e continuar como um plano que você vai seguir dia a dia, semana a semana.